Oiê, eu sou Marcela Piston. Sou especialista no método Pilates com mais de 20 anos de experiência. E estão abertas as vagas para o meu método MPP. O meu curso onde você aprende a aplicar o Pilates clássico sob o olhar da fáscia para trabalhar menos e ganhar mais no seu estúdio. Durante a semana, nos trilhos do Pilates, eu te provei que é possível se tornar uma professora mais segura, que entrega resultados totalmente diferenciados em comparação a outros profissionais de Pilates. Te provei que é possível alcançar esse resultado, mesmo que você ainda não saiba nada sobre Pilates clássico, sobre fáscia e esteja começando do zero, ou que você esteja desmotivada, exausta, com vontade de desistir do seu estúdio de Pilates, ou que ainda não saiba dar uma aula com começo, meio e fim e hoje ainda não sinta segura em atender às expectativas dos seus alunos. Dá uma olhada nessas histórias aqui. Eu não valorizava tanto o meu trabalho. De tudo que eu me empenho, de tudo que eu oferecia, eu acabava tendo um preço bem baixo. Então eu tinha um problema grande de valorização, de achar que o que eu cobrava já era muito e estava bom. Eu trabalhava só com fisioterapia através de reeducação postural, mas não com o Pilates. Eu estava bem desanimada com a profissão já, cansada e bem resistente para fazer o curso de Pilates. E aí quando eu decidi, eu caí na mão da Marcela e foi onde ela me mostrou tanto a minha capacidade quanto esse método maravilhoso que é e transformador mesmo. Foi onde eu me encantei com a profissão novamente. E aí ela veio com essa coisa do Pilates clássico, eu não ligava muito porque eu achava chato, mas é o jeito dela explicar, o jeito dela trazer o Pilates clássico com esse olhar da fáscia, né, que foi quando eu me adentrei a esse mundo da fáscia, me encantou. Foi aí que eu descobri que a intenção do exercício, unindo o meu conhecimento já de fáscia, dos trilhos, me aprofundando cada vez mais, eles combinavam. E aí potencializou ainda mais os resultados que eu já vinha aplicando. Então não é uma questão de ser Pilates clássico ou contemporâneo, mas trazer essas duas visões unidas, juntas, com a orientação da Marcela. Essa parte de preço, de precificação, nossa, com todo esse entendimento, com toda ela trabalha muito isso na gente, a Marcela também, de valorizar esse nosso conhecimento, esse nosso investimento também, e isso mudou bastante. Hoje eu penso ao contrário, eu acho que o que eu cobro é pouco, pelo tanto que eu sei e o tanto que eu faço e o tanto que eu transformo. Hoje eu consigo ser mais e mais cirúrgica, cada vez mais cirúrgica naquilo que eu faço. Eu reabilito em menos tempo. Hoje eu trabalho, acho que 30% do tempo que eu trabalhava antes. Antigamente, eu fazia uma média de 10 aulas por dia, de 8 a 10 aulas. Hoje, a minha meta são 3 aulas no dia. E o dia que eu tenho mais cheio, não passa de 6. Então, eu consigo trabalhar menos hoje, porque eu consegui, né, melhorar o meu preço. Então, eu antes trabalhava 12 horas por dia. Hoje eu trabalho 6, 7, querendo diminuir e aumentar o preço. Então, cada vez mais a minha aula fica mais cara, cada vez mais a minha agenda fica lotada e cada vez mais eu tenho fila de espera. Além de conquistar tempo para mim, em primeiro lugar, tempo com a família, tempo de estudar, tempo de me aprimorar, eu consigo meu consultório, eu consigo gerenciar financeiramente através do Pilates e através da minha como referência na minha região, os meus horários, a minha vida. Apesar de hoje eu ter um método que transformou não só a mim, mas também muitas outras mulheres em professoras que são referências no Pilates, nem sempre foi assim não, gente. Teve uma época que eu fiquei tão desmotivada que eu perdi a vontade de dar aula de Pilates. E como é que eu fui de uma professora que perdeu toda a confiança e desistiu de dar aula de Pilates até virar uma especialista em formar professoras que viram referência? Bom, embora hoje muita gente ache que para mim foi tudo muito fácil, tem uma história por trás de tudo isso. Eu vim de uma família muito simples da periferia da Zona Leste aqui de São Paulo.
Com os meus 17 anos, no primeiro ano da faculdade, eu dava aulas do sistema da Body Systems, exatamente para pagar a faculdade. E eram muitas aulas intensas, aulas em grupo com 30, 40 pessoas na sala de aula. Era bem puxado, embora eu gostasse muito. E eu já cheguei a dar mais de 10 aulas por dia, ganhando menos de R$ 15 por aula. Porque na época era o que se pagava. E para você ter uma ideia, eu só fui tirar férias pela primeira vez na vida na pandemia, porque fui obrigada a ficar em casa. E quando eu terminei a faculdade, surgiu a primeira pós-graduação de Pilates, prescrição de atividade física e reabilitação. E eu decidi fazer, já que eu não tinha dinheiro para fazer as formações boas que tinham na época. E foi assim que eu comecei a trabalhar com os estúdios de Pilates. Quando eu acabei essa pós, eu já estava apaixonadíssima pelo método e já tinha começado a trabalhar no estúdio de Pilates com um amigo que eu tinha conhecido na pós-graduação. Depois disso, eu fui convidada por uma rede de escolas de natação para implementar a parte terrestre, já que eu trabalhava com isso. E aí eu sugeri de montar os estúdios de Pilates. Resumidamente, eu acabei montando 4 estúdios de Pilates, que depois aumentou para 5 unidades, onde eu era coordenadora técnica e também gestora. Essa experiência, gente, foi fundamental, porque me trouxe muito conhecimento sobre gestão, sobre liderança, foi bem desafiador. E nessa época começaram os grandes problemas que você, que é dona de estúdio, talvez se identifique. Eu tinha uma equipe de 12 pessoas e que tinham feito cursos aleatórios. Então, manter um padrão de qualidade era um enorme desafio. E várias vezes eu entrava na minha sala chorando, desesperada por não saber o que fazer. E o Carlos, que era o dono, dessa rede de academias, ele teve um dia que sentou na minha frente e falou assim: você precisa criar um monte de Marcelinhas. Eu fiquei pensando, e aí foi assim que eu comecei a dar as primeiras formações de Pilates contemporâneo naquela época. E como eu sempre fui muito exigente, eu fui procurar certificações melhores. Afinal, agora eu tinha condições para investir num curso melhor. E decidi fazer uma certificação internacional com a Stott Pilates, que é uma escola canadense. Agora, imagina, gente, a minha mãe não sabia a menor ideia de quanto eu paguei nessa primeira formação. Porque na situação que a gente vivia, era muito caro. Então tinha coisas que eu nem comentava com ela. Porque imagina, investir numa formação daquelas e eu ainda andava com um ninho verde caindo aos pedaços. Então, foram decisões bem desafiadoras e que eu tive que tomar sozinha. Porque eu não tinha esse apoio, essa mentalidade da minha família, de outras pessoas. E aí, durante a formação, a Stott me convidou para trabalhar lá, já como professoras. E como eu era aprendiz e o salário era muito pequeno, eu peguei uma carga horária menor e me desdobrei entre a Stott e as redes, os estúdios da rede de Pilates que eu coordenava e os cursos de formação de Pilates contemporâneo no final de semana. Foi bem desafiador tomar esse tipo de decisão, mas eu tinha um foco. Eu sempre tive o sonho de viajar o mundo inteiro ensinando Pilates. E as pessoas da escola, lá da Stott, riam de mim. Eles olhavam para mim e falavam assim: a princesinha da Disney saiu lá da periferia e agora vai viajar o mundo ensinando e vai ser internacional. E, gente, quer me deixar maluca é me falar que eu não vou conseguir fazer alguma coisa. E aí eu pensei, me aguarde. E sabe o que aconteceu? Depois de 3 anos eu estava viajando o Brasil todo, ensinando professores. Eu fui para várias cidades do Brasil para ministrar os cursos de formação em Pilates contemporâneo e na época recebi também convites para ir para a Espanha, para o Chile e a Argentina. Essa conquista foi muito importante para mim, porque teve muitos momentos que eu quis desistir, Eu fiquei insegura. Por quê? Porque não tinha ninguém para me apoiar. E pelo contrário, no meio do caminho encontrei muitas pessoas que queriam puxar meu tapete, me desmotivar, assumir o meu lugar. Então depois disso começaram a vir outros convites. Então nessa mesma época eu fui convidada para ser coordenadora técnica de um dos principais congressos de Pilates do Brasil. Então eu era responsável
por selecionar professores internacionais e também nacionais que vinham palestrar e trazer temas interessantes para o mercado. E no último congresso que eu organizei com eles, a gente resolveu, junto com a minha amiga Cecília Panelli, fazer um congresso de Pilates clássico. Ali, gente, foi um momento de frustração muito grande para mim. No período do congresso, o que acontecia? A Cecília, que era amiga desses professores que estavam vindo de fora do Brasil, organizou um evento dentro do estúdio dela. E antes do congresso, ela convidou algumas pessoas para ficar ali durante a semana, fazendo aula, assistindo aula. E óbvio, ela me chamou e falou assim: você vai participar. E como eu gosto de ver outros professores em ação, eu fui de coração aberto. Quando eu fiz a minha primeira aula, era uma sensação de vontade de chorar, de desespero, por vários motivos. Primeiro, porque a aula tinha sido tão incrível, eu tinha sentido coisas que eu nunca tinha sentido em 15 anos praticando Pilates. E o outro motivo é, naquele momento eu me sentia uma fraude, uma mentirosa. Tinha coisas que eu, enquanto professora de professores, eu não sabia que existia. Coisas simples, como o primeiro acessório que o Joseph inventou e patenteou, o Foot Corrector. Eu nunca tinha visto um na minha vida, na verdade eu não tinha ouvido nem falar. Aí imagina a minha sensação. Eu tinha feito várias outras certificações internacionais, já tinha gasto mais de um apartamento em cursos e eu ainda não conhecia o básico, a essência de onde vinha tudo aquilo que eu vivia. E como é que eu dizia ser uma professora de Pilates? Tinha tantos alunos e não conhecia o Pilates clássico, não conhecia tudo aquilo. Então eu fiquei com vergonha. E foi aí que eu perdi a segurança no que eu ensinava. E ali, naquele momento, eu decidi parar de dar os cursos de formação de Pilates contemporâneo. E essa frustração se juntou com outra, né? Porque nesse mesmo período, eu tinha começado a estudar sobre fáscia. E aí os conhecimentos da fáscia, junto com o conhecimento do Pilates clássico, fizeram minha cabeça fritar. Por quê? Porque não fazia mais sentido algumas coisas daquele jeito antigo que eu aplicava o Pilates. Então, esse jeito era um jeito segmentado, engessado, muito acessório de outros métodos. Então, quando eu comecei a estudar a fáscia, eu falei, nossa, tá tudo errado. Eu estou desfasada, eu fiquei para trás e nem percebi. Então eu me senti totalmente desanimada e tive, sim, uma crise existencial. E foi ali que eu fiquei assim, na verdade, durante um bom tempo, né? E o tesão em dar curso, que era muito importante, aliás, que é muito importante para mim, de me divertir enquanto eu estou ensinando, não existia mais. Então eu realmente decidi parar e eu parei. Eu falei, chega, eu preciso de alguma coisa para recuperar essa motivação. Eu preciso tomar alguma providência antes que eu perca a paixão que eu tenho pelo método Pilates. E talvez você, professora, também já se sentiu assim em algum momento. Então, foi assim que eu comecei a misturar as duas coisas. O estudo da fáscia e o Pilates que eu tinha naquela época. E aí, lembra quando eu contei que eu conheci o Pilates clássico no congresso? Eu já estava experimentando algumas coisas de fáscia junto com o Pilates contemporâneo. Achando que eu estava abafando, né, gente? Que eu estava inventando a roda. Mas, nessa experiência lá no estúdio da Cecília, eu percebi que o método original criado pelo Joseph já tinha muita coisa facial, mas que não tinha uma explicação científica. Foi ali que eu decidi fazer mais uma formação, mas agora de Pilates clássico com Fernando Sadir, que inclusive depois eu fiz parte da equipe dele por 1 ano e meio. Mas as minhas aulas ainda eram diferentes. Todo mundo dizia que eu falava e tocava de um jeito diferente. E nessa jornada de especialização, eu descobri coisas que a gente não vê na faculdade, que não encontra em curso. Então, quando eu juntei o olhar da fáscia na prática do Pilates clássico, eu vi que aquilo que a gente aprende nas formações é muito superficial, é insuficiente. O que as formações de Pilates estão ensinando por aí é um quebra-cabeça faltando partes, é incompleto.
E não é por falta de qualidade, é porque o conhecimento da fáscia é transformador e ele ainda é muito recente. E é aí que eu entendi que era possível ter muito mais resultados no Pilates. E aí, quando eu vi que a minha nova metodologia me permitia ter resultados 3 vezes mais rápido, me permitia eliminar a dor do meu aluno até na primeira sessão, eu olhei para trás, gente, para todas as formações e experiências da minha carreira e eu vi que eu tinha encontrado algo muito especial. Para mim, estava muito claro que aquele era um caminho mais rápido do que os outros, que era uma metodologia que dava mais resultados, que era descomplicada, porque era uma metodologia só com as melhores práticas, algo muito rápido de aprender e de implementar. Não precisava ter todos os anos de treinamento que eu tive que passar. E eu tinha condensado e filtrado só na prática que eu vi diante dos meus olhos, que funciona no dia a dia. E foi aí que veio a pandemia. E com ela veio a chance de testar a minha metodologia. Com tudo fechado na pandemia, o que aconteceu? Alguns professores que foram meus alunos lá atrás do Pilates Contemporâneo começaram a me mandar mensagem. Ai, Maia, eu não sei dar online, eu não sei dar aula de match, eu vou perder meus alunos, estou insegura, me ajuda. E aí eu decidi fazer um workshop gratuito para ajudar esses professores. Na minha cabeça, eu achei que seria no máximo umas 20 pessoas. E foi mesmo com a intenção só de ajudar essas pessoas, foi totalmente gratuito. E aí eu falei para um, que falou para o outro, que falou para o outro, e de repente, gente, tinham 70 pessoas comigo online. Essa primeira turma de match, tinha gente lá com mais tempo de carreira do que eu. Então, eu achei que ia dar um conteúdo super avançado. Mas, quando eu observei que as pessoas não se mexiam bem, não conheciam os movimentos básicos pelo nome, de verdade, eu me assustei. E eu vi professores com desafios muito simples, de coisas que para mim eram tão óbvias e fáceis de resolver, que eu falei, nossa, eu tenho muito para entregar, eu tenho muito a agregar para esses professores. E o meu objetivo era ensinar os professores a ensinar o Match Pilates. E depois dessa primeira turma, mais pessoas me procuraram. Elas queriam aprender a dar aula com começo, meio e fim e com o olhar da fáscia. E aí eu decidi organizar mais turmas, porque eu fiquei preocupada. Eu vi que o mercado de formação estava pior do que eu imaginava. E aí eu comecei a ensinar professores a ensinar o Match Pilates. Eu vi a oportunidade de colocar numa formação quem eu realmente sou de verdade, o que eu acredito que seja preciso para formar um bom professor de Pilates. Então, o que eu fiz? Eu juntei as informações que eu tive nos últimos 20 anos de movimento, tanto do Pilates clássico, do Pilates contemporâneo, do mundo da face, do mundo do fitness, só que de uma forma muito mais simples, de uma forma que uma professora que nunca tinha visto nada disso conseguiria aplicar. Sabe por quê? Porque eu acredito que a simplicidade é o que faz que um professor de Pilates tenha resultados. E assim nasceu oficialmente o meu método. E essas professoras que estavam se sentindo perdidas, que estavam apresentando um monte de dificuldades, elas foram transformadas. Elas tiveram resultados surpreendentes em pouco tempo. Começaram a dar aulas com altíssima qualidade, onde elas conseguiam aplicar 100% do método que eu desenvolvi. Essas professoras passaram a ter resultados incríveis dentro da sala de aula. Elas finalmente conseguiam dar aula com começo, meio e fim. E o Pilates começou a fazer sentido na cabeça delas. Elas ganharam uma confiança e disposição que elas nunca tiveram. Como eu gosto de dizer, elas acenderam o fogo da paixão pelo Pilates. E os alunos sentiram a diferença na condução da aula. Elas começaram a virar referência no Pilates em suas cidades, pararam de correr atrás de aluno e passaram a ser procuradas e recomendadas.
E ó, sem precisar fazer a tonelada de formações que eu precisei fazer na minha carreira. Por quê? Porque eu já tinha filtrado e condensado só aquele conhecimento que realmente funciona e que eu entendia que ia fazer a real diferença. Depois de ver todos esses resultados, tanto os meus quanto dessas professoras, ficou muito claro para mim que eu tinha um tesouro nas mãos. Não era somente eu que conseguia ter os resultados, porque eu tinha 20 anos de experiência. Professores que estavam começando praticamente do zero estavam tendo os mesmos resultados do que eu. E claro, elas começaram a colher os frutos disso. Algumas estavam tendo resultados mais rápidos que eu, inclusive. Olha que legal. Resultados financeiros melhores do que os meus. Algumas delas começaram a triplicar o valor da hora-aula e reduzir a sua jornada de trabalho pela metade. E por que é que eu estou dividindo isso com você? Porque, como eu disse, eu sempre fui muito sonhadora. Eu sempre falava que eu queria ensinar Pilates pelo mundo, que eu queria ajudar mais pessoas, que eu queria que as pessoas não demorassem tanto tempo quanto eu demorei para se formar, para se tornar uma boa professora. Porque, gente, o caminho que eu tive que percorrer até aqui foi muito longo, foi muito frustrante e bem desafiador ter passado tudo sozinha, tudo que eu passei para chegar até aqui. Eu queria ter tido alguém na minha vida para simplificar o caminho e dizer, olha, vem por aqui, não vai por ali, faz assim que vai dar certo, não é legal fazer isso. Para falar bem a verdade, eu queria ter uma Marcela Piston na minha vida, porque com certeza eu teria economizado muito mais tempo e essa angústia que eu vivi. E eu vou te falar que ser professora de professores é o que me dá prazer. Hoje é a minha missão. E eu sei como é se sentir perdida, eu já passei por isso. E eu vejo que o mercado de formação está bem ruim. E se continuar assim, você não vai conseguir trazer resultado para os seus alunos. E você vai começar a cansar, vai ficar desmotivada e vai querer desistir. Só que o problema não é você. Você só não teve a orientação correta até hoje. E é por isso que eu decidi fazer esse evento e te mostrar passo a passo para você também trabalhar menos e ganhar mais como professora de Pilates. E eu quero que você entenda que esse evento é sobre alcançar sonhos. É sobre você recuperar o prazer em trabalhar com o método Pilates. É sobre a sua equipe, seus alunos e você mesma olhar com admiração e confiança para você. É sobre você ter tranquilidade para cobrar o valor que você quiser na sua hora-aula, sem se preocupar com a concorrência, sabendo que você entrega algo que ninguém tem. É principalmente sobre ter equilíbrio na vida. É sobre aprender a trabalhar com eficiência por mais tempo para você se cuidar e para você se dedicar à sua família, às pessoas que você gosta. É isso que eu quero te ajudar a conquistar. Essa transformação ela foi tão grande na minha vida que eu sou apaixonada por isso. E isso virou a minha missão, ajudar o maior número possível de professoras a elevar a qualidade de Pilates no Brasil. E é justamente por saber o caminho seguro para utilizar o Pilates clássico com o olhar da fáscia para finalmente trabalhar menos e ganhar mais, por saber exatamente quais são as possibilidades e as dificuldades que você vai encontrar no caminho, que eu quero te convidar para dar o próximo passo comigo. O próximo passo onde eu vou pegar na sua mão de verdade para te mostrar o caminho e acelerar os seus resultados e não deixar você errar, mesmo que você esteja começando do zero. Para você se tornar uma referência no Pilates clássico com o olhar da fáscia, você precisa de um treinamento com mais tempo, mais detalhes e mais prática. Você precisa saber o que fazer e o que não fazer.
precisa contar com espaço para tirar dúvidas, para você entender os detalhes para não travar no processo. Para você se destacar, você precisa andar com as pessoas certas. Afinal, o ambiente que você está inserido pode te ajudar, te afundar ou te acelerar. Você precisa andar com professores que estejam buscando a mesma coisa que você. E o mais importante, precisa ser guiada por alguém que viva tudo isso no dia a dia. Foi por isso que eu criei o método MPP. Para mim, foi um enorme desafio organizar esse conteúdo em apenas 3 aulas, gente. Mas tudo que eu te mostrei já vai te gerar uma boa transformação nos seus atendimentos. E eu cumpri o que eu prometi. Eu estimulei você a olhar para o corpo do teu aluno de uma forma mais inteligente e inspirei você a buscar o reconhecimento que você merece. Mas, como eu disse, eu quero mais. E se você também quer muito mais, eu te peço licença agora para te apresentar uma oportunidade única que nem eu mesma estou acreditando. Então, fica comigo aqui. O MPP é um treinamento pago, dividido em 3 etapas, onde eu entrego tudo o que você precisa para utilizar o Pilates clássico sob o olhar da fáscia, para trabalhar menos e ganhar mais. Ele é 100% online e onde você vai ter aulas gravadas na Hotmart, que é a maior plataforma de ensino da América Latina, com todo o passo a passo do meu método, no detalhinho, respeitando o seu tempo, que eu sei que é precioso. Então, você vai poder ver e rever quantas vezes você quiser e na hora que você desejar. O método ele é replicável e altamente eficaz, independente da cidade onde você mora, se é grande, se é pequena, independente se você conhece ou não ainda o Pilates clássico. Saber os fundamentos do método Pilates clássico com o olhar da fáscia é o que vai determinar o seu sucesso e não o lugar onde você mora. E eu vou te entregar tudo isso de uma forma didática e organizada para você aprender a virar uma autoridade no Pilates em um tempo que você nem imagina ser possível. Além disso, você vai aprender a desenvolver um olhar muito mais poderoso sobre os trilhos anatômicos e vai saber identificar a verdadeira origem da dor do seu paciente, do seu aluno, em poucos minutos, só de bater o olho no seu aluno. E para você que quer dar esse passo junto comigo, na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu vou abrir as inscrições para a próxima turma do MPP. E para você entender tudo o que você vai aprender no MPP, eu vou te apresentar o método e o conteúdo programático. A primeira etapa é a mentoria Ensinando a Ensinar, onde você vai começar a praticar e começar a aplicar com os seus alunos. Lembra do copia e cola? É aqui que tudo começa. Essa é a etapa preparatória, que vem antes da formação. É aqui que você vai se tornar um bom aluno e trilhar o caminho para se tornar uma referência no Pilates como um guia. E eu vou te falar, não existe hoje no mercado um curso que ensine você, professor, a dar aula. E antes de querer transformar alguém, você precisa ser transformada. Então, você vai passar pela transformação como aluna e simultaneamente começar a aplicar nas suas aulas, no seu estúdio e ter resultados já a partir da semana que vem. Porque essas aulas foram gravadas pensando no aluno do 0 até chegar no match completo. Você vai ter modelos de aulas prontas para copiar e colar, para passar para os seus alunos. Você vai começar a ver mudanças e diferenças absurdas na condução das suas aulas. E isso independente da sua idade e mesmo que você esteja fora de forma e ache que não consegue praticar o Pilates clássico. Você que me pergunta, nunca treinei clássico, tenho medo, tenho mais idade, estou fora de forma, será que eu consigo? Gente, esse módulo vai te mostrar na prática que sim, você consegue. Como eu digo,
E quem é minha aluna já sabe, o método é acessível para todos os corpos. Existe um caminho seguro. Esse é o diferencial do meu método em relação aos outros. Não é só para quem tem o corpo de bailarina, forte, flexível. Ele é um treinamento inclusivo para gente real. E eu sei que você fica preocupada, porque quando a gente entra nos perfis de professores de Pilates clássico, né, nas redes sociais, você vê um monte de gente magra, sarada, forte, flexível, fazendo um monte de exercícios mega avançados. Eu sei que isso assusta, mas quanto a isso, pode ficar tranquila. Eu prefiro quando as pessoas não tiveram nenhum contato com o Pilates, porque assim não vem com nenhum vício de postura, nenhum vício de movimento. E as aulas nessa etapa são preparatórias, então a gente vai começar do zero, igual a cartilha. A, E, I, O, U. Vou ensinar desde o início como respira, como que conecta, como eu construo o corpo, o corpo do seu aluno e como eu vou evoluir tudo isso dentro do sistema. E é muito provável que aplicando tudo que eu ensino nesse módulo, você chegue muito mais confiante nas suas aulas e os seus alunos vão perceber. A segunda etapa é o GPS de resultados. Então, primeiro você vira um aluno de Pilates clássico com olhar da fáscia, com as aulas gravadas. E nessa segunda etapa, inicia o meu acompanhamento com você. Gente, eu realmente vou te dar a mão e eu não vou te largar, não. É aqui que você vai ganhar um método exclusivo, que vai te diferenciar de 99% das professoras de Pilates. Aqui é a formação propriamente dita. É nessa fase que eu vou responder todas as suas perguntas. Como que eu consigo olhar para o corpo de um aluno e saber que ele consegue, o que ele consegue fazer? Como eu identifico qual trilho estimular numa aula? Como que eu organizo uma aula? E várias outras perguntas que devem estar passando aí na sua cabeça. Então, eu vou te ensinar nessa etapa o que é fáscia, vou apresentar no detalhinho os 12 trilhos anatômicos, vou te ensinar por onde cada um deles passa e quais os exercícios estimulam cada trilho. É aqui que você vai dominar essa habilidade que vai te ajudar a ser vista como uma autoridade, de identificar a origem da dor do seu aluno só de olhar para ele. Aqui você vai entender também exatamente o que está acontecendo. Olha só o depoimento dessa minha aluna. Hoje em dia, o meu olhar refinou muito, né? O paciente entra só, é quase assim, igual aquele personagem lá do Good Doctor, né? Aquele autista que você olha assim, tum, 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 vai aparecendo na mente, os trilhos. É desse jeito que eu olho para o meu aluno hoje. Eu olho um pé, eu olho coisa, já raciocino até lá no fio do cabelo. Ela trouxe esse refinamento para mim, foi essencial. A partir daqui, a gente vai conhecer o repertório. O repertório criado por Joseph, só que com embasamento científico, com a ciência que eu trago, com o olhar da fáscia. A gente vai aprender os 38 exercícios do match, o que cada um deles estimula, quais os trilhos anatômicos, os pilares de treinamento da fáscia, o que você tem que falar, onde tem que tocar, como se posicionar e como evoluir. E aí, vem os acessórios que eu amo. Quais são os acessórios que você vai aprender a utilizar nas suas aulas? Magic Circle, Foot Corrector, Tool Exerciser, Spine Corrector, todo o repertório na parede, repertório em pé, repertório incrível, tudo pensando na fáscia, nos trilhos anatômicos. E claro, o caminho de onde, como e para quem utilizar cada um deles de acordo com as necessidades de cada aluno. Eu vou te mostrar como colocar tudo isso de forma sistemática para você conseguir finalmente evoluir o seu aluno. E aí, que o seu aluno vai falar? Você está diferente, professora. Mais do que ensinar exercício, você vai saber o que fazer com segurança e você já vai estar entrando em outro nível, um nível de autoridade no Pilates. Sabe aquele pesadelo toda semana que você tem? De, ai meu Deus, como que eu organizo, como que eu vou finalizar a aula, que exercício que eu vou usar? Gente, você nunca mais vai caçar exercício para variar a sua aula. Não vai mais perder o final de semana montando 1000 aulas. Por quê? Eu vou te dar tudo pronto.
A sua transformação será a minha prioridade. Por quê? Porque eu não vendo um curso, eu não vendo exercícios, eu vendo transformação. Então eu vou te ensinar todos os conceitos, os 12 fundamentos do meu método, mas eu quero garantir que você vai saber aplicar tudo isso. Eu não quero que seja só mais um curso para conta. E por isso que eu criei a próxima etapa, que são as aulas de impulso. Toda semana, às quartas-feiras, das 14 às 15 horas, eu e a minha equipe vai estar junto com vocês. Eu vou guiar com aulas didáticas para fixar todos os conhecimentos do GPS. E no final de cada aula, a gente fala sobre raciocínio, você faz todas as perguntas que você quiser. Em algumas semanas, vamos ter casos clínicos, momentos de dinâmica onde você vai ensinar e eu vou dar feedback de como você está ensinando. Se você está ensinando de forma correta e, claro, além de aulas específicas para as suas necessidades. Eu vou te deixar afiada, você vai sair dessa etapa altamente assertiva, com total segurança. Você e o seu aluno vão falar a mesma língua. Você vai saber como chegar plena no final de uma aula em grupo. Não vai travar quando tiver uma dúvida, não vai se sentir sozinha. Essa etapa vai zerar a sua falta de segurança, vai eliminar de vez o seu sentimento de que o seu aluno é distraído, porque você vai ter uma comunicação assertiva, vai ter um repertório infinito de exercícios originais do método Pilates, um repertório rico de comunicação e assertividade para construir as suas aulas. E tudo isso vai possibilitar uma mudança surreal nos seus atendimentos, que vai impactar na sua vida. O seu pensamento vai mudar, o seu corpo vai mudar e o seu olhar também vai mudar. E os seus alunos vão perceber. E essa percepção vai ser tão grande que você vai se sentir mais motivada, mais reconhecida e mais segura para cobrar o investimento ideal pelos seus atendimentos. Afinal, eu sei que você ama o que você faz e é exatamente por isso que você merece ganhar mais. Como que eu vou te entregar tudo isso? O Ensinando a Ensinar é 100% online e gravado para você assistir quando você quiser, no seu tempo. O GPS de resultados também é online e gravado de uma forma que você vai economizar tempo. Aulas curtinhas de 15, 20, no máximo 30 minutos para você conseguir estudar na hora que você quiser. É uma imersão transformadora e fica tudo gravado para você ter acesso por 6 meses para você revisar quando você quiser. E a terceira etapa, que são as aulas de impulso, vão ser online e ao vivo pelo Zoom, toda quarta-feira, das 14 às 15 horas, comigo e com a minha equipe também durante 6 meses. Vai ficar tudo gravado. Caso eventualmente você não consiga estar ao vivo comigo naquele momento, fica tranquila que você pode assistir depois. Você vai ter acesso imediato ao Ensinando a Ensinar assim que você entrar para o treinamento. Você que está precisando de resultado e motivação, não precisa esperar. Já pode começar imediatamente a sua jornada de evolução e transformação. O GPS de resultados vai ficar liberado no próximo mês, para que você tenha tempo ideal para consumir o conteúdo do Ensinando a Ensinar. E as aulas de impulso vão acontecer toda quarta-feira também, a partir do próximo mês, no Zoom, das 14 às 15 horas. E aí você deve estar me dizendo, pensando, né? Marcela, não tenho tempo para fazer o curso, eu trabalho muito no estúdio, minha rotina é apertada. Eu sei que você não tem muito tempo. E essa é a realidade da maioria das minhas alunas quando elas chegam aqui. Elas ainda não têm um método organizado, então tem uma jornada de trabalho longa, cansativa. Elas começam de manhã muito cedo e param só à noite. E perdem muito tempo preparando a aula, precisando trabalhar muito porque ainda não conseguem cobrar o valor ideal por aula. E o MPP, gente, vai mudar a sua realidade. A partir do momento que você passar a começar a praticar o MPP, você vai ver que você vai começar a ganhar tempo, porque tempo é organização. Então, primeiro, você vai ganhar tempo no preparo das aulas, porque você vai copiar e colar.
Você vai saber dar uma aula com começo, meio e fim, com mais resultado em menos tempo, porque o método trabalha o corpo inteiro. Segundo, você vai saber como colocar mais aluno por aula, gerando mais resultado. Ao gerar mais resultado, você vai poder cobrar mais e aí você consegue trabalhar menos, se você desejar, é claro. E vai ter mais tempo para você, para sua família, para o seu descanso. Era assim com a Sandra, minha aluna. Ela era professora que não tinha tempo para se cuidar. Ela perdia muito tempo preparando a aula, ficava exausta quando ela dava aula em grupo, a ponto de querer fechar o estúdio. Então, é exatamente por não ter tempo que você precisa desse treinamento, para você aprender a ganhar tempo na sua vida. E eu vou te falar, se você se dedicar 1 hora por semana, já vai ser o suficiente. Claro que se você se dedicar mais tempo, vai acelerar a sua transformação. Mas 1 hora já vai ser o suficiente. Você já vai ter um avanço incrível. Olha o depoimento dessa minha aluna. Porque eu vejo que se mesmo que eu não tivesse estudado fácil, que eu não soubesse tudo que eu sei de fácil, fazendo o curso dela, eu sairia dando aula com a qualidade que eu dou hoje. E o curso é muito completo, ele traz todo o raciocínio da fáscia dentro do Pilates, dentro do repertório do Pilates. Quais as linhas têm que ser estimuladas, se esse aluno não consegue dessa forma, né, o que você pode fazer para melhorar isso? Aonde que está essa disfunção, vamos dizer assim. Então, qualquer profissional, mesmo que ele não tenha feito aí uma trajetória ainda estudo da face, se fizer o curso com a Marcela, vai sair dando aula muito tranquilo. Com a mesma confiança que eu dou as minhas aulas, com certeza. Além do método MPP, eu resolvi dar 3 bônus para turbinar os seus resultados aí no seu estúdio, na sua aula como um todo. O primeiro é a comunidade das alunas do MPP. Esse bônus, gente, é a cereja do bolo para acelerar os seus resultados. É importante a gente selecionar com quem a gente tira nossas dúvidas. E aqui você vai ter um network, uma rede de professoras que estão na mesma pegada que vocês para fazer tudo acontecer. Então, uma empurra a outra para cima, você que não tem com quem trocar no dia a dia, não tem apoio nem incentivo, aqui nessa comunidade você vai ter. Essa comunidade fica num grupo do WhatsApp com todas as participantes, a minha equipe e, claro, eu que acompanho tudo de pertinho. Você vai ter acesso ao meu WhatsApp pessoal para poder tirar dúvidas durante todo esse processo. Dá uma olhada em mais um depoimento. Eu não percebia que eu era sozinha e que eu tinha um grande potencial dentro de mim e eu não conseguia despertar isso, evoluir. Então, depois que eu comecei a ter essas trocas, eu vi, gente, tem um mundo lá fora que pode me ajudar. E nada melhor do que compartilhar as dores, as alegrias, as conquistas com pessoas que trabalham na mesma área, que têm os seus próprios estúdios, que são empreendedores, enfim, e a gente pode ter essas trocas. Então, com certeza eu tive muito crescimento depois de conseguir enxergar esse caminho, que nós não somos... que nós somos parceiros, que a gente pode crescer junto para crescer o método, né? O nosso trabalho. O segundo bônus é a biblioteca de exercício. Você vai ter todo o repertório do método na palma da mão. O que eu falo, onde eu toco, como eu conduzo os exercícios, quais acessórios eu posso colocar, quais eu não posso colocar, você não vai travar por não lembrar a execução do exercício. Não vai ficar com dúvida. Nossa, será que eu estou fazendo certo? Não. Sabe por quê? Porque você vai ter um acesso ao repertório completo de um método exclusivo e nunca mais vai precisar caçar exercícios na internet. Você vai poder pesquisar o exercício pelo nome, inclusive para lembrar como fazer o hands-on, toque facilitador. Sinceramente, a biblioteca de exercício já é um curso e eu tô te dando de presente. O terceiro bônus é a mentoria de gestão em vendas.
Infelizmente, nas formações de Pilates e até na faculdade, a gente não aprende como gerenciar um estúdio. E isso faz mais falta do que a gente imagina. Eu sei que muitas de vocês fazem tudo no estúdio, né? São professora, recepcionista, faxineira, só que tem um jeito mais inteligente de administrar tudo isso. Eu tive que aprender tudo na prática, nos 11 anos que eu geri 5 estúdios de Pilates aqui em São Paulo. E nos últimos 5 anos eu me dediquei a estudar tudo isso com grandes nomes do mercado. Joel J, Caio Carneiro, Flávio Augusto e vários outros. Então, nesse bônus eu vou compartilhar com vocês o que eu aprendi para você aprender como aumentar o seu faturamento, saber se posicionar nas redes sociais, vender, usar as redes sociais para você trabalhar menos se quiser ter mais tempo para você. Agora eu te pergunto, quanto você pagaria por tudo isso? Quanto vocês acham que custa tudo isso? Quanto vale 20 anos de conhecimento condensados em um único método, num método único, inovador, transformador, que gera fortes resultados e que menos de 1% das professoras de Pilates domina? Sendo que eu já investi um apartamento em formações e treinamentos para chegar nesse método que eu estou te mostrando. Quanto vale você ter aluno aplaudindo sua aula no final? Quanto vale você ter segurança no que está fazendo em sala de aula? Quanto vale eliminar a dor do aluno em questão de 3, 2, às vezes até em uma aula? Quanto vale para você reacender o fogo da paixão que você já teve um dia pelo Pilates? Saber dar uma aula com começo, meio e fim e não ficar exausta no final da aula. A gente está se perguntando sobre o valor de fazer um treinamento, mas eu quero também fazer você refletir sobre o valor de não aprender. Quanto custa você não ter coragem de reajustar o valor da sua hora-aula porque você não confia no método que você tem hoje? Qual é o custo de perder o domingo inteiro, toda semana, preparando uma aula nova? Qual que é o custo emocional de conviver com essa vontade de fechar o seu estúdio? Qual é o custo de perder anos patinando no seu estúdio sem ter resultados? Quanto custa ver os alunos indo para o concorrente da esquina porque você não consegue mostrar um diferencial claro do seu trabalho? Você não precisa passar por tudo isso. Eu já passei por isso e eu sei o quanto é angustiante. E por isso eu quero te fazer refletir. Investir em você tem um custo, mas talvez não fazer nada tenha um custo muito maior. Então, vamos falar de investimento? Mas antes, eu quero fazer uma conta aqui só para vocês entenderem o preço do MPP hoje. Só pela etapa 1 sozinha, que é o Ensinando a Ensinar, eu poderia cobrar hoje R$ 1.500. A etapa 2, sozinha, que é o GPS de resultados, a formação em si, seria em média R$ 2.900. A terceira etapa, que são aulas de impulso, quando eu ofereço aulas avulsas por grupo, por 6 meses, ficaria em média de R$ 2.700. Vai somando. A mentoria de gestão em grupo, que tem 2 horas cada sessão, eu cobro R$ 1.500 a sessão. A biblioteca dos exercícios, quando eu vendo separado, eu cobro em média R$ 900. Só até aqui, gente, a soma deu quase R$ 10.000. E eu nem estou considerando a comunidade de alunas dessa conta, porque isso nem tem preço. Só que eu não vou te cobrar R$ 10.000, mas eu poderia. Sabe por quê? Porque vale a pena. Na verdade, eu não vou cobrar nem metade disso. Baseado no resultado que as minhas alunas estão tendo, eu pensei num valor justo. R$ 2.997 é um valor excelente, tomando como base os resultados que você vai começar a ter em pouquíssimo tempo. Só que eu sei da sua realidade atual e eu quero de verdade te ajudar. Então, eu vou ainda dar um desconto de R$ 1.000 para essa turma. Eu acho que eu tô maluca. Porque, né? É a primeira do ano,
é a que tem mais professoras dispostas a ter um ano diferente e eu não quero que você fique de fora. Então você vai poder entrar para o treinamento do MPP e ter acesso a todo esse conteúdo incrível por apenas 12 parcelas de R$ 199,31 ou R$ 1.997 à vista. Você pode pagar no cartão de crédito, usar 2 cartões, no débito e no Pix. Eu sei que algumas de vocês devem estar pensando, Marcela, tô sem dinheiro, por que tô pagando várias coisas agora, outros cursos, não consigo entrar agora. Vou me programar para entrar na próxima turma. Eu já ouvi isso. E eu sei que você tem várias contas para pagar. Você está sempre investindo em cursos, porque você quer ser uma professora melhor. Eu sei disso. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. Se você acha caro pagar por esse conhecimento, imagina o preço de continuar na situação que você está. De continuar insegura nas suas aulas, sem resultado, com o valor de hora-aula totalmente defasado, porque você tem medo de reajustar e perder aluno. Você sabe quanto custa caro estar nessa situação que você está? Agora, quando faz um investimento no conhecimento certo, ele transforma a sua vida de tal maneira que você vai me dizer por que eu não investi nisso antes. É o que eu mais escuto das minhas alunas. Olha só o que a Natália diz nesse depoimento. Eu sabia o que era fáscia, mas não da forma que é realmente. Então, quando a gente trabalha com reabilitação, na fisioterapia, a gente acredita que a face é algo muito pontual ali, como se fosse o músculo mesmo, de um lado para o outro. Então, a primeira coisa que a Má mudou na minha cabeça foi que a face é uma coisa única, ela é que integra o nosso corpo, né? Então, e eu falava, gente, se eu soubesse isso, enquanto eu estivesse lá mão na massa mesmo, numa clínica, numa reabilitação, isso teria mudado 100%, porque realmente, eu como fisioterapeuta digo, nós vamos muito no ponto da dor, e a gente esquece que o corpo tem uma relação como um todo, né? Se você está comigo até agora, é porque você quer sair do lugar em que você está e ir para o próximo nível. Quer ser reconhecida como uma professora de Pilates que entrega resultados diferenciados. E por isso, pode cobrar mais e trabalhar menos. E eu estou te mostrando como você consegue isso. Quando você aplica o olhar da face, você começa a gerar resultados. E esses resultados viram indicações de novos clientes. É um conhecimento com retorno rápido. Se você está sem dinheiro hoje, mesmo sendo professora de Pilates, ou até mesmo sendo proprietária de um estúdio, é porque você não aprendeu o jeito certo de ganhar dinheiro. E é justamente isso que eu tenho para te oferecer. Você vai aplicar o conhecimento que eu estou oferecendo aqui e em pouco tempo você vai transformar a sua realidade. E eu vou te entregar o passo a passo claro, completo e no detalhinho. E deixa eu te lembrar uma coisa. Se você seguir o meu método, no primeiro mês você já conquista um aluno novo no plano anual e eu vou te ensinar como oferecer um plano anual lá no módulo de gestão. Esse aluno sozinho já paga o curso. E eu estou chutando baixo, porque no curso você vai aprender a cobrar mais por um plano de Pilates. E para tirar qualquer dúvida que talvez ainda tenha, o método MPP é um treinamento com risco zero. Sabe por quê? Ao adquirir o curso, eu te dou 2 garantias. Presta atenção. A primeira é a garantia incondicional de 15 dias. Se por qualquer motivo você achar que o curso não é para você, se você não gostar do jeito que eu ensino, do jeito que eu falo, sei lá, do jeito que eu prendo o cabelo na aula, fica tranquila. É só você acionar a garantia, sem letras miúdas, você me manda um e-mail, eu aperto um botão e te devolvo todo o seu investimento sem perguntar nada. E a gente continua sendo amiga. E para tirar qualquer dúvida que você ainda tenha, para tirar o risco das suas costas, eu vou te falar que você tem a segunda garantia. Uma garantia incondicional. Sabe como funciona? Presta atenção.
Se durante 90 dias, assistindo todas as aulas, participando de todas as mentorias, fazendo resumo da aula, você ainda não souber montar uma aula adequada às necessidades de cada aluno através do olhar dos trilhos anatômicos, você vai entrar em contato com a minha equipe e a gente vai marcar uma consultoria individual com você. A gente vai analisar o seu caso e vai traçar um plano de ação personalizado para você colocar em prática nos próximos 30 dias. Se depois desse redirecionamento de rota, você seguindo todo o passo a passo montado nessa consultoria individual, você ainda não conseguir aplicar uma aula seguindo o raciocínio dos trilhos, eu devolvo todo o seu investimento, mais R$1.000 do meu bolso pelo tempo que você investiu. Ou seja, ou você vira uma professora de Pilates que sabe aplicar o olhar da face nos atendimentos, ou recebe todo o seu dinheiro, mais R$1.000 de volta. Então, ou você ganha, ou você ganha. Por que eu faço isso? Porque eu confio no meu método. Eu sei que ele funciona, eu sei exatamente o que eu estou te entregando. E eu também faço isso para te mostrar que eu não estou aqui só para vender. Eu estou fazendo isso porque vocês me pedem ajuda. E eu sei que esse treinamento vai transformar a vida de vocês. Eu faço por vocês. E como eu já disse, meu objetivo aqui é fazer com que você tenha o máximo de resultado possível, sem precisar passar pelo que eu passei. Então, eu não quero que você perca essa oportunidade por nada nesse mundo, muito menos por um valor que talvez seja um investimento mais barato que você já fez em toda a sua formação. Se for levar em conta o retorno que ele gera para você. Só não vai entrar no MPP quem realmente não quer mudar de vida. É muito raro encontrar uma oportunidade, gente, como essa, que ainda está no início. É só você ver quantos cursos sobre Pilates e olhar da face que você encontra por aí. Não tem. Esse é o único. E outro indício de que o MPP é uma super oportunidade é só olhar os resultados que as alunas do método estão conquistando, multiplicando o faturamento, reajustando o preço e ainda assim com fila de espera de alunos. Então, tem muito paciente precisando de professoras que tenham esse tipo de conhecimento e poucas profissionais estão oferecendo. Então, corre que a hora é agora. Aproveita que a sua chance é essa. E agora, você tem 3 caminhos possíveis para seguir. O primeiro caminho é você decidir ignorar tudo que eu falei durante essa semana e continuar como você está hoje. Você pode continuar tocando seu estúdio, com a mesma vida corrida, sem tempo para nada, continuar com a mesma insegurança de sempre nas aulas, vivendo com medo de perder aluno, por não conseguir entregar resultados diferenciados e sem coragem nenhuma para reajustar sua hora-aula. E, gente, está tudo bem, eu te entreguei o meu melhor e essa é uma escolha sua. Aí você tem a segunda chance, o segundo caminho, que é tentar trabalhar menos e cobrar mais por conta própria, tentando aplicar tudo que você viu aqui do seu jeito e continuar investindo em cursos curtos e baratos, sendo que a maioria não vai servir para nada, pronto, falei. Mas não se esqueça, eu criei esse evento justamente porque esse conhecimento sobre Pilates clássico, sobre o olhar da fáscia, não está disponível por aí. Eu sou a única que aborda esse tema. Então, pode ser que você demore muito tempo para conseguir se tornar uma referência sozinha. E você vai encontrar obstáculos no caminho e provavelmente não vai encontrar ninguém com o conhecimento adequado para te ajudar. E quando isso acontecer, eu te aviso, você vai ficar mais insegura e vai perder mais alunos. E uma hora vai acabar desistindo do seu estúdio de Pilates. Não me parece ser a melhor opção, mas também é uma escolha totalmente sua.
E o terceiro caminho é você vir comigo no caminho do MPP, o caminho que eu recomendo fortemente, porque é o caminho onde eu vou conseguir pegar na sua mão, literalmente, para você seguir o passo a passo e acelerar os seus resultados. É o caminho onde você vai aprender a utilizar o Pilates clássico sob o olhar da fáscia para trabalhar menos, ganhar mais e acelerar a sua independência financeira. E o resultado vai vir rápido, porque eu vou te guiar em todo o processo. Agora é com você. Se você escolher o terceiro caminho e decidir vir comigo, clica no botão do grupo VIP aqui embaixo e eu te espero na segunda-feira às 7 horas da manhã. Combinado? Beijo! Tchau!